Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mulher de Fases. Eu sou Liege Pamplona e eu tô aqui para contar para vocês a minha história real e sem filtros. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu descobri o meu propósito de vida. Mas antes de começar, já me segue no canal e ativa o sininho porque todo domingo tem vídeo novo no canal. E se o assunto te interessou, já compartilha esse vídeo, curte e comenta aqui para que novas pessoas possam assistir também. Você já se perguntou por que você está aqui? Qual é a marca que você quer deixar no mundo? Hoje eu quero compartilhar com vocês como as experiências mais difíceis da minha vida me fizeram despertar e encontrar o meu propósito. Se você sente que está perdida, sem rumo, esse vídeo é para você. Eu também já me senti assim e hoje eu tenho clareza de qual é o meu propósito de vida e o que eu quero trazer de contribuição para as pessoas e para esse mundo. Vem comigo que eu vou te contar um pouco mais. Hoje eu vou compartilhar com vocês das experiências difíceis que eu tive que me fizeram despertar. Mas antes de trazer para vocês as minhas experiências que me fizeram despertar e entender, descobrir qual era o meu propósito, eu quero contar para vocês sobre um momento de inspiração que eu tive aos meus 15 anos. Eu trabalhava numa empresa, era o meu primeiro emprego, eu era jovem aprendiz, e eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, uma mulher, que ela era muito empoderada, muito independente, forte, pelo menos ela passava muito essa imagem, né? Eu com os meus 15 anos, eu observava aquilo e eu entendi naquele momento que era isso que eu queria para mim. Que eu queria ser uma mulher forte, independente, empoderada, que pudesse conquistar as coisas, que pudesse ter sucesso. E naquele momento em que eu trabalhava com essa mulher, eu era estagiária dela praticamente, né? Eu era jovem aprendiz, então eu ia para todos os lados com ela. E ela tinha o costume de toda semana fazer a unha no salão. Então ela estava sempre muito bem arrumada, muito bem vestida, com a unha feita, maquiada, cabelo, tudo, né? Ela devia ter uns 50, 40 e poucos talvez, naquela época. E eu achava aquilo incrível. E na minha cabeça, nos meus inocentes 15 anos, quando eu ia com ela no salão fazer a unha, que eu ia só acompanhar ela, pra gente ficar conversando, enfim, aquilo para mim representou um empoderamento feminino muito grande. Do tipo, se ela tem um emprego, se ela se arruma, se ela se cuida, se ela é empoderada, feliz, se ela faz a unha toda semana, é isso que eu quero também. Aquilo naquele momento para mim representou um sinal de sucesso. E é claro, fazer a unha não significa sucesso, mas na minha cabeça, naquele momento, eu atingi um nível de profissionalismo, de financeiro, de saúde mental, de amor próprio, autoconhecimento, me permitiria me arrumar, me cuidar, olhar pra mim com carinho e fazer a unha toda semana. Então, desde então, daquele momento lá com meus 15 anos, eu persegui me tornar uma mulher que pudesse ter isso, né? Ter sucesso, ser independente, empoderada e representativamente fazer a unha toda semana. Então, quem me conhece bem de perto sabe que eu tô sempre com as unhas arrumadas. Quando eu não tô, eu corro pra fazer, eu dou um jeito. Quando eu não consigo fazer, porque o financeiro apertou, alguma coisa assim, eu trabalho muito para que aquilo mude, aquela situação mude, porque na minha mente, lá nos meus 15 anos, é uma representatividade de sucesso. Se eu chegar num ponto onde o meu dinheiro pode ser gasto com isso, né, para eu me cuidar, então representou ali uma inspiração para eu me tornar essa mulher empoderada que eu via nessa mulher que trabalhava comigo. Mas infelizmente, né, nem tudo são flores, nem tudo é só inspiração. A gente vive momentos aí muito difíceis, momentos que a gente não gostaria de viver, principalmente como mulher. E eu quero compartilhar com vocês alguns desses momentos que a cada situação que acontecia, acendia uma faísquinha em mim. E eu só não sabia como que eu ia colocar aquilo para fora. Mas ia acendendo uma revolta, uma tristeza, um sentimento de não posso ficar quieta, isso não pode ser aceito. Isso não pode ficar assim. Então eu vou compartilhar algumas dessas experiências que foram se juntando aí até que eu explodi de forma positiva, onde eu encontrei aí o meu propósito de vida. Então se você já assistiu o vídeo até aqui, fica comigo, porque agora eu vou contar exemplos aí de situações reais que aconteceram comigo e que eu tenho certeza já aconteceram com você ou com pessoas próximas a você. Bom, assim como nos meus 15 anos eu tive essa experiência de inspiração, né, no momento que eu estava trabalhando, eu também tive a minha primeira mão na bunda. Eu lembro de estar brincando, na época, apesar de 15 anos, a gente brincava muito na rua com a galera, a gente tinha uma rua aí cheia de adolescentes, crianças, enfim, a gente se reunia para andar de bicicleta, jogar taco, brincar de esconder, enfim, jogar vôlei, a gente adorava brincar.
juntos ali. E eu levei minha primeira mão na bunda numa brincadeira de esconde-esconde, onde eu tava agachada pra me esconder. Tava eu, minha irmã e 2 meninos. E um dos meninos passou a mão na minha bunda e começou a rir com o outro menino. E eu me lembro da primeira sensação que eu tive naquele momento, que foi de vergonha, achando que a culpa era minha, porque eu que me agachei e fiquei com a bunda virada pra ele. Era uma vergonha, um sentimento de humilhação, uma coisa muito estranha, que eu não sabia identificar o que era aquele sentimento, e eu me fechei. E eu acho que cada vez mais eu fui me fechando ali, naquele momento onde eu percebi que, poxa, eu causei algo, né, que me fez mal, mas eu causei aquilo. Então esse foi o primeiro sentimento que me deu revolta, mas eu ainda não sabia que isso era uma situação revoltante. Bom, essa foi a primeira situação quase consciente, né, onde eu identifiquei que algo estava errado. Mas pasmem, no meu primeiro ano de escola, na primeira série, eu tinha um menininho, né, eu era pequenininha, essa primeira série acho que a gente tem 6, 7 anos, né, eu era pequena, e o menininho, ele queria ser meu namoradinho, e eu era muito bobinha, eu era muito tímida, né, fechada, nem sabia, nem pensava em namorar, nem, naquela época não era que nem hoje, que tudo tá na internet, tudo se fala, e eu falei não pra ele, e ele ficou muito bravo, e ele falou, eu vou te pegar na saída. E eu lembro até hoje da minha sensação de medo, de sair da escola sozinha, porque ele ia me bater. E ele tinha 6, 7 anos, gente. E aquilo só mostrou pra mim, depois de muitos anos, tá, que eu fui entender como aquilo era uma situação de machismo que eu sofri como criança, por outra criança, por um menino, né, e que na época me deu medo, me deixou assustada, mas eu não entendi aquilo como algo que eu precisaria mudar, porque eu era muito inocente, ainda muito criança. Mas eu lembro que me assustou, a ponto de eu ficar dias sem querer ficar sozinha na escola, sem querer, né, ficar esperando os meus pais me buscar, enfim. Não contei pra ninguém, nunca contei depois de grande já, porque eu demorei muito a entender que aquilo foi a primeira situação de assédio que eu sofri como mulher, né, como menina naquela época. Então essa foi uma segunda situação aí que eu tô trazendo de exemplo pra vocês, que também, de certa forma, despertou algo, mas eu nem sabia, né, foi um despertar de revolta, de angústia, de medo, de, enfim, coisas aí, sentimentos ruins que a gente tá, infelizmente, acostumada em situações de assédio. Já vivi, quem não viveu aí, né, gente, situação em baladas, onde vem uma pessoa chegar em você e você diz um não e a pessoa não aceita, né, eu lembro até hoje que teve uma balada que eu fui, eu tinha sobrepeso na época, tava bem acima do meu peso, então eu já tinha muito problema de autoestima, enfim, e um cara chegou em mim e eu falei não, porque eu não queria ficar com ele. Eu nunca fui de sair pra balada pra beijar na boca, enfim, eu saía pra me divertir, dançar, e se rolasse, rolou. Mas eu não saía pra isso, então não era o primeiro que chegasse que eu ia dizer sim. E ele ficou muito bravo e ele começou a soltar aí, né, o homem, não todos, mas a maioria dos homens que são machistas e que são, que acabam vindo com essa agressividade, eles não sabem receber um não, então eles devolvem a agressividade. E aí ele veio e falou, tu nem é tudo isso mesmo, é gorda, eu nem queria. E eu lembro que eu me senti muito mal, eu me senti humilhada, eu me senti com a autoestima mais baixa ainda, né? E na época a única coisa que eu consegui dizer, e olha que ainda que eu consegui dizer foi, se tu não queria, então por que tu chegou em mim? Virei as costas e saí. Mas aquilo também me gerou um sentimento aí, uma faísquinha que disse, cara, isso não pode ser verdade, isso não pode ser aceito, não pode ser a nossa realidade, né? Uma outra situação que já aconteceu também, eu tenho uma carreira de sucesso, considero uma carreira de sucesso, eu construí, né, me dediquei, me empenhei, trabalhei, batalhei, estudei muito para chegar onde eu cheguei. Mas numa das empresas que eu trabalhei, no meu último dia de trabalho, eu tive que ouvir sim de uma pessoa que era meu chefe na época, né, falando, eu lembro muito da tua entrevista, eu lembro que na hora eu pensei, nossa, ela é muito bonita, acho que eu vou contratar. E aí ele parou nessa hora, porque eu levei um baque assim, parou e pensou, muito inteligente também, muito competente. Mas aquilo pra mim veio como, de novo, acendeu então eu fui contratada por ser bonita, e a minha competência, tudo que eu trouxe pra empresa ao longo desses anos, a única coisa que essa pessoa lembrou foi que na época da entrevista ele achou que eu era bonita. Então também aí veio uma revolta, um sentimento de, poxa, como assim, sabe? Esses homens não param pra pensar o quanto a gente se esforça, se dedica para simplesmente reduzir tudo ao longo dos anos, de todas as entregas que foram feitas para que, ela era uma pessoa bonita. Então também foi algo que foi cada vez mais despertando aí algo dentro de mim, que no final aí ajudou a chegar a encontrar o meu propósito. Já aconteceu também, gente, situações aí onde eu tinha acabado de entrar numa das empresas que eu trabalhei na época, e eu tenho uma irmã gêmea, né, e a gente é muito parecida, enfim,
E a gente sempre foi muito inocente, assim, até os nossos 19, 20 anos, assim, a gente era muito menina ainda, muito inocente. E eu tinha 18 para 19 nessa época, quando eu comecei a trabalhar nesse lugar. E aí, na época era o Orkut ainda, e a gente colocou uma foto lá de biquíni na praia, nada sensualizada, era simplesmente uma foto num lugar legal, com um grupo de pessoas. E eu fiquei sabendo, né, que uma das pessoas que trabalhava com a gente começou a divulgar essa foto de biquíni minha e dela pela empresa, pelos caras, assim, que trabalhavam, né. E eu lembro que chegaram na gente pra trazer, Carol, como assim, vocês... né, estão postando foto de biquíni, tem gente compartilhando e tal, como se fosse culpa nossa, né, a gente ter sido compartilhada sem a nossa permissão por uma pessoa que trabalhava com a gente. E eu lembro de novo de sentir muita vergonha, me sentir humilhada. Poxa, a gente não pode fazer nada, que tudo é culpa nossa, sabe? E na época a gente foi lá, deletou as fotos, eu levei anos pra conseguir postar uma foto de biquíni de novo, anos mesmo, assim, eu não postava nem foto com decote, com saia curta, nada assim, porque tinha receio de que alguém ia compartilhar. Eu parei de rebolar, eu parei de dançar, eu parei de caminhar, movimentando o quadril, porque eu tinha receio de que tudo pudesse ser interpretado como eu querendo chamar a atenção dos caras. Então também, mais uma vez, alguma coisa dentro de mim foi acendendo ali e trazendo... Tinha alguma coisa ali que eu precisava fazer, né? Também não parou por aí, né? Tive relacionamento tóxico também, onde eu tive vários comentários desrespeitosos em relação ao meu corpo, ao meu peso, em relação à parte sexual também, por eu ser acima do peso, né? Veio até um comentário do tipo, nossa, imagina alguém vendo a gente na hora H ali, deve ser uma cena de horrores, duas pessoas gordas, né, fazendo aquilo dentro de um quarto. E aquilo me fez tão mal que eu tinha muita dificuldade com a minha sexualidade por causa disso. Eu tinha dificuldade de entender o que era prazer, dificuldade de ter o prazer, né? Porque eu fui escutando comentários como esse, de que a culpa era minha quando a gente não conseguia emagrecer. Tudo relacionado aí de novo, a culpar a mulher por algo que a gente tá fazendo, sendo que a culpa não é nossa. Eu não tô dizendo que a culpa é dos homens, estou dizendo simplesmente que naquela situação não existe uma culpa, né? Mas a culpa ela vem pra cima da mulher. Então, novamente, passei anos aí com a minha autoestima muito baixa, com um problema na minha sexualidade, na parte da sexualização, né? No ato ali sexual, enfim. Até que eu despertei, né? Depois de um tempo. Mas foram muitos anos aí ouvindo esse tipo de comentário, enfim. E isso foi cada vez mais me desestimulando e ao mesmo tempo estimulando a encontrar meu propósito. É triste pensar que as nossas dores, elas que vão determinar aí o que a gente vai fazer na nossa vida. Mas nesse caso foi o que aconteceu. E aí, gente, a cerejinha do bolo foi o relacionamento aí que eu tive com uma pessoa narcisista. E aí, vocês querem mais detalhes sobre isso, tá aqui no vídeo, aqui em cima. Eu não vou trazer agora detalhes, mas foi com um narcisista, onde ele não aceitou o término do relacionamento e veio com violência psicológica, com ameaças, perseguição, enfim. E aquilo, naquele momento, foi o momento em que eu disse, basta, eu falei, chega, não. Eu não aceito mais ser uma mulher que tem que aceitar conviver com esse tipo de coisa. Olha quantos exemplos que eu trouxe aqui pra vocês nesse vídeo, que eu vivi durante a minha vida. E assim, tem tantos outros que eu nem trouxe aqui. E eu tenho certeza absoluta que todas as mulheres já viveram algum tipo de situação assim. Seja um, seja dois, seja cinco, seja vários. E se você ainda não viveu, você deve conhecer alguém que passou por algo assim. Então, naquele momento, eu disse, basta. Eu falei, não aceito, não quero mais viver assim. E eu usei aquela dor que eu tava sentindo, aquele medo, aquela insegurança, pra descobrir o meu propósito. E aí eu comecei a me perguntar o que eu, Liege, posso fazer para que outras mulheres não vivam o que eu vivi, ou para que a gente possa fazer com que as mulheres percebam mais rápido e não se calem, né? E saiam rápido dessas situações, rebatam os comentários, ensinem suas filhas e seus filhos, as crianças de hoje, os adultos de amanhã, a não fazerem isso, a não passarem por isso. E aí foi onde eu comecei a pensar muito. Eu levei 2 anos aí pensando como que eu queria fazer. Eu só sabia que a marca que eu quero deixar no mundo é ajudar mulheres a viverem livres, viverem sem medo, sem insegurança, conseguirem se proteger emocionalmente de pessoas, né, e sendo homens ou mulheres, na grande maioria homens, mas mulheres também, que vem com esse pensamento machista enraizado e que traz para a mulher ali o peso da culpa de algo que ela nem fez, né, uma violência psicológica, uma violência física. Então, naquele momento ali foi um momento de autoconhecimento, de cura. Eu trabalhei muito em terapia, né, trabalhei muito no autoconhecimento,
em realmente pensar o que eu posso fazer e como eu posso fazer para deixar essa marca no mundo. E foi daí que surgiu, né, o meu canal Mulher de Fases, que eu entendo que hoje é uma das formas que eu consigo trazer aí um pouco da minha experiência, um pouco da minha vivência e um pouco de conhecimento e conteúdo para ajudar mulheres aí a saírem de situações como essa, ou a não entrarem, ou a perceberem o mais rápido possível. Então, aqui para deixar aí uma dica para vocês de como descobrir o seu propósito, primeira coisa, autoconhecimento. Olha para dentro, perceba o que você sente, quais são as suas faíscas, elas não necessariamente precisam vir das suas dores, mas elas muitas vezes podem vir de lá, né? O que você sente que te dá brilho no olho quando você tá fazendo. Quando eu falo com vocês aqui no meu canal, me brilha o olho, me brilha o coração, me traz uma alegria de pensar que de alguma forma eu tô impactando que seja uma mulher, que seja uma pessoa que tá assistindo os meus vídeos e que vai dizer, poxa, realmente eu acho que eu preciso fazer isso, eu preciso acordar, eu preciso pensar, eu preciso me movimentar. Então, isso pra mim foi o que me brilhou o olho, mas eu só consegui através de autoconhecimento e no meu caso com terapia, né? Muita terapia pra entender, pra olhar pra dentro, pra pensar em tudo que tem acontecido e colocar tudo dentro das caixinhas certas, né? Sem deixar de sentir, sem deixar de viver aquele sentimento de dor, mas transformando isso numa força pra mudar a minha realidade e a realidade de mulheres aí que estão vivendo vidas, né, situações como as que eu vivi, ou até piores, infelizmente. Então, esse é o caminho que eu busquei e que eu encontrei como meu propósito de vida. Então, quando eu perguntei lá no início, né, qual a marca que você quer deixar no mundo, a minha resposta para essa pergunta é: eu quero poder impactar outras mulheres, empoderar outras mulheres e ajudar a desenvolver a coragem, a força, a independência financeira, física e psicológica de mulheres, para que a gente possa cada vez mais se soltar dessas amarras que a gente vem vivendo aí de um mundo tão machista, tão, violento em relação às mulheres. A minha jornada como líder, né, de pessoas me ajudou muito a entender que eu consigo impactar essas pessoas. Eu tive muitas situações, muitas histórias, muitas pessoas que passaram na minha vida no momento em que eu era líder e que eu sei que eu impactei positivamente, que eu ajudei a se desenvolver, né, tanto profissionalmente como emocionalmente também. Então essa é a marca que eu quero deixar no mundo, que eu busco deixar no mundo e que eu vou estudar muito para cada vez mais poder contribuir, principalmente com mulheres, né? E claro que homens são muito bem-vindos ao meu canal, mas que venham com a mente aberta, com o olhar aberto, para que a gente possa desconstruir essa violência, né, que ela há tantos anos vem acontecendo e que aconteceu comigo, acontece com sua mãe, com a sua irmã, com a sua namorada, com a sua mulher, com a sua filha. Né? Então a gente precisa quebrar isso, e essa não é uma luta só das mulheres, é uma luta de todos. Mas eu, como mulher, já iniciei essa luta e o meu propósito foi encontrado. Me conta aqui nos comentários, escreve propósito se você gostou desse vídeo e se você já encontrou o seu. Caso ainda não tenha encontrado, corre lá para olhar para dentro, porque você tem potencial para fazer algo que deixe uma marca. E não precisa ser algo grande. Se você conseguir impactar apenas em uma pessoa, você já conseguiu. Te vejo no próximo vídeo.